Seja muito bem-vindo ao Tangerina Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, empreendedorismo e conhecimento. No episódio de hoje a gente vai falar aqui com os escritores do livro de Haskell, da Casa do Código, e também do livro de Yesod. Então a gente vai conseguir descobrir aí entender um pouco sobre a carreira deles, o que eles já passaram em relação a estudos acadêmicos, também consultoria ou trabalhos para empresas tanto no Brasil quanto no exterior, e conhecer um pouco sobre esse mundo do Haskell, que muitas vezes a gente ouve falar, a gente sabe que influencia ali várias linguagens de programação. A primeira parte aqui do programa eu vou pedir aí para os nossos convidados aí poderem falar um pouco sobre um pouquinho antes da faculdade, o que eles gostavam assim na época da infância, que influenciou na escolha, por exemplo, deles quererem seguir a área de TI, ou se talvez os primeiros passos ali não foram focados especificamente em TI, mas sim na parte de talvez querer fazer alguma outra profissão, não sei. Mas a gente vai ver aqui e entender um pouco do cenário de cada um. Eu vou chamar primeiramente o Dr. Garcia aqui que está com a gente. Seja muito bem-vindo, Garcia. Então, na época do colégio, assim, você já tinha uma inclinação para a área de TI ou você pensava em fazer alguma outra coisa? Fala um pouco pra gente isso. Acho que eu nunca pensei em outra coisa, não. Eu, desde a época de moleque, sempre tinha interesse em hacker, essa história de hacker e tal. Tentava aprender segurança, mas era difícil, né? Sozinho, em 1998 era bem mais complicado. Comecei a gostava muito de jogar videogame, eu queria fazer jogo, aí uns 14 anos eu baixei o RPG Maker, comecei a fazer jogo. Aí depois aprendi um pouco de JavaScript, na parte de segurança, que não existia segurança, né? Aí foi mais ou menos isso. Gostava muito de matemática. Então acho que eu sempre quis seguir na área. Show, show. O primeiro passo aí foi, talvez, acho que a grande maioria das pessoas da área de TI acabam se envolvendo aí um pouco com matemática, um pouco com as áreas de exatas ou até mesmo games, né? O interesse por querer descobrir um passo a mais dentro ali dos computadores e circuitos e correlatos, áreas técnicas. E você, Canaroso? Já é mestre? Já posso chamar de mestre ou ainda está em curso? Como é que tá? Fala um pouco pra gente. Ainda não, acabei de qualificar ontem, né? Mestre, se tudo correr bem, só a partir de abril do ano que vem, de 2026. Ainda está como especialista. Falta Eu vou pouco. chamar de Felipe mesmo, não tem problema. Tá bom, Felipe. Então, Felipe, me conta aí um pouquinho sobre essa parte inicial aí, talvez antes da faculdade, né? Porque a gente tem sempre que entender o que levou, né? Porque como o podcast ele é muito eclético, aqui a gente traz uma ideia geral, um panorama geral, porque às vezes aquela pessoa que talvez a princípio não se sinta apta ou não tenha conexão com a área de TI, ela consiga ali entender que TI é plural. Então existe espaço para várias pessoas, vários tipos de profissional. Então conta um pouquinho para a gente aí o que foi esse primeiro passo aí, talvez antes da faculdade, que te fez escolher ali a área de TI, ou que acabou te levando, né? Quais foram os caminhos que acabaram te levando para esse caminho da área de TI? Fala um pouquinho para a gente. Então, eu, né, sempre tive contato também com tecnologia desde pequeno, né, videogames, né? O primeiro videogame foi um Nintendinho, depois um Super Nintendo. Quando, acho que 94, 93, meu pai foi obrigado pela empresa dele a ter um computador em casa. Eu nunca vou esquecer, é um 386 SX de 33 MHz. Só que ao contrário do Garcia, eu já não tinha essa afinidade com matemática, né, com exatas. Eu gostava mais do entretenimento, né, que aquilo podia proporcionar. Então, eu era aficionado por jogos. Acho que você sabe, né, a gente já conversou sobre isso. Então, meu pai ficava horrorizado porque ele queria, e meus pais, né, que gostariam de ver eu produzindo, né, trabalhando, e eles só me viam jogando. Eu lembro que eu jogava NASCAR, no MS-DOS, próprio Doom, Wolfenstein. E seguindo nisso, né, acabei me expondo bastante, por mais que fosse com entretenimento, época de internet também, 97, 98, mas eu não me via na área de TI. É engraçado, né? Era aí diferente do que o Garcia comentou.
E o tempo foi passando, eu não tinha à frente, assim, uma profissão. Eu até brinco, acho que já falamos sobre isso também, a geração neném, né? O cara não nem trabalhar, nem estudar, sem propósito. E eu fiquei assim até os meus 22, né, 23 anos. E eu acho que o que inclinou, né, para a área na época era a oportunidade, claro, a questão financeira. E eu vi os meus amigos no entorno mirando nessa área. Então, praticamente todos os meus amigos mais próximos de infância, eles migraram aí para essa área. E eu via, né, na questão financeira, até na realização profissional, e eu pensei, né, trabalhei também como vendedor de eletro no Extra, eu comentei, acho que com você, trabalhei em uma empresa de contabilidade em Santos, aqui no qual minha tia trabalhava, inclusive foi a época que eu entrei para a FATEC, nós nos conhecemos, e eu falei, pô, não, eu quero prestar, né, eu quero sair da área de usuário e entender como que isso funciona. E eu lembro também, quando eu era mais novo, eu tinha vontade de mexer com hardware. Então, eu achava que essa época de manutenção e de montagem de computadores, né, seria um mercado bom. E se demonstrou aí que nem tanto tem as suas áreas, mas mais inchado. Acabei entrando aí na FATEC, né, e estamos aí até hoje. Mas no começo, para finalizar, eu não me via na área como programador e desenvolvedor ou professor, eu me via na parte de manutenção. Show, show. Então, entender o cenário aí, às vezes a gente tem uma tendência, mas outras vezes a gente acaba no meio do caminho achando. Eu falo, eu também não fui assim direto na área de TI. Eu primeiro mirei na parte de eletrônica, gostava muito de descobrir essa parte de programação de microcontroladores e tudo mais. E aí depois acabou surgindo a FATEC na minha vida, né? Conheci você e o Garcia. E foi algo que foi muito bacana, assim, para a gente poder começar um passo aí na área de TI. Eu contei um pouco sobre minha trajetória lá no primeiro episódio, não vou me delongar aqui, mas agora vamos um pouquinho pro tema. Falando um pouquinho sobre o Haskell. Tá, a gente sabe que hoje muitas das vagas no mercado aí puxam para o lado do Java, muitas até mesmo usando o Node.js aí através do TypeScript, JavaScript. Então, assim, a gente consegue ver que muitas empresas acabam usando essas linguagens. Hoje também a gente vê ali, por exemplo, Mercado Livre, que é um grande player no South America. Ele é um grande player na área de e-commerce. Ele tem também muita coisa de Go rolando. Já vi falar de algumas pessoas tendo projetos em C Sharp e outras linguagens. Vamos conversar um pouquinho sobre o Haskell, entender. Tá, no passado, por exemplo, as linguagens funcionais, aí, Clojure e Scheme, né, e outras que acabaram, o Scheme que influenciou tantas outras aí na sequência, da onde vem essa ideia do passado aí? Porque teve digamos, esse fork. Inicialmente, provavelmente era tudo estruturado, e aí depois passou a ter, por exemplo, mais aplicações em C, algumas escritas lá em Basic, lá no passado, e porque nesse momento na história das linguagens de programação, né, que surgiram, porque nesse momento algumas linguagens tiveram uma tendência mais para o mercado e outras menos. Então, no geral, por exemplo, as que eram orientadas a objeto ou estruturadas tinham uma facilidade maior. Explica um pouquinho para a gente como é que foi esse início antes do Haskell, entender um pouquinho a parte de funcional, uma comparação entre os dois paradigmas mais utilizados, digamos assim. Na verdade, tem um artigo do Backus, né, que o pessoal conjunturava sobre se é possível se livrar das máquinas de von Neumann. E que as máquinas de von Neumann é aquela coisa, né, que meio que dita mais ou menos como as linguagens imperativas se comportam, né? Aí eu não tenho muita certeza de como evoluiu, mas já se sabia do cálculo lambda, né? A linguagem funcional, querendo ou não, são vertentes aí do cálculo lambda, que é uma das, vamos dizer assim, teorias de computação mais conhecidas, né? Do lado da máquina de Turing. E eu não tenho muita certeza qual foi o fio da meada da história, mas aí teve o Lisp, que é funcional, e eu não sei a partir de qual momento que teve o Miranda,
Aí o Adler e o Simon Peyton Jones começaram a trabalhar num projeto aí. Parece que evoluiu do Miranda. Era uma linguagem bastante acadêmica e mais ou menos em 1990 surgiu nas primeiras versões do Haskell, né, que é apenas simplesmente um compilador do cálculo lambda de tipagem simples, né? Perfeito. É, e, por exemplo, o Haskell, quando ele surgiu, ele veio com uma vertente acadêmica. Se eu não me engano, pelo que eu lembro um pouco da história, ele fala um pouco sobre estruturas que existiam em outras linguagens ali funcionais, que tinham algumas coisas, e o Haskell unificou a ideia de uma forma talvez muito mais pragmática ou mais acessível e evoluiu a partir desse ponto. Seria isso a estrutura do... Você, no caso, você que já trabalhou ali junto com o pessoal do grupo do Haskell, você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Pô, o compilador do Haskell tem anos aí evoluindo. Eu só sei que o Haskell começou a aparecer mesmo forte a partir de 2010, que o pessoal começou a descobrir por causa dos problemas que dava aí com orientação a objeto, né? O pessoal começou a se cansar, na verdade, dava muito mais problema do que solução e começaram a olhar para os outros caminhos, né? Então, o Haskell sempre foi é a língua franca do mundo acadêmico, basicamente. O mundo acadêmico é bem forte. Aí começaram a olhar para essas ideias que tinham na linguagem do Haskell. Né? Tanto é que o próprio Adler, né, ele falou que ele ajudou aí, por exemplo, no polimorfismo paramétrico do Java, né? Generics, né? Por exemplo, a relist A, né? Esse A aí vai trocar o comportamento aí, você pode, senão você teria que fazer adicionar a lista para inteiro, para string, você teria que fazer infinitos adicionar, né? Então, você cria apenas um, né? E pronto, você consegue manter o mesmo comportamento de acordo com vários tipos, né? Então, eu creio que esse conceito aí de se adotar funcional foi lá mais ou menos por 2010 que o pessoal começou a olhar para os outros lados. E aí, tanto é que também acabou influenciando, né, a parametrização ali acabou influenciando linguagens como Java, C Sharp e tantas outras aí que acabaram bebendo da mesma fonte. Até mesmo se você pensar a respeito da ideia do Lambda, já é puxando essa thread aí do Haskell, né, acaba trazendo essa ideia também de funções anônimas, né? Então, tem nomes dúbios aí, várias formas de interpretar a mesma coisa, mas a gente sabe no fundo qual é a origem, né? Você pode chamar o José de Zé, mas é a mesma pessoa. Agora, puxando um pouquinho do livro, né? O livro ele é focado, o livro do... aliás, esse livro aqui, ó, da Casa do Código, tá? Uma publicação aí, tanto do Dr. Garcia quanto do nosso querido Felipe Canaroso e também do Patrick, que infelizmente não conseguiu estar aqui com a gente hoje, mas a gente vai deixar o link aqui para vocês no vídeo, para vocês poderem dar uma olhada nesse livro. Eu sei que tem um outro livro também, infelizmente eu não consegui trazer ainda para aqui para o Canadá. Pretendo, claro, ter esse livro no meu acervo. Mas eles são os escritores dessa versão, falando um pouco sobre Haskell e Exod, e também trazendo essa documentação, talvez, ou esse conhecimento na língua portuguesa, que, infelizmente, poucos autores têm conseguido se aproximar do tema e falar um pouco a respeito. Vocês podem comentar um pouco sobre o que é o iExod, qual é a ideia do Exod, a origem? Talvez o Canaroso consiga comentar um pouquinho com a gente aí, para falar um pouquinho sobre a origem desse... Porque a ideia do livro, onde saiu a ideia do livro, como surgiu o iExod, entender um panorama geral, para a gente poder começar um papo a respeito dos livros aqui. Tá ótimo. Qualquer coisa aí, Garcia, acrescenta também. A ideia, né? Começar por que do livro, né? Então, eu vou comentando aí porque quem puxou tudo foi o Garcia, né? Lá em 2015, né, Garcia? 2014, eu lembro que ele estava lecionando uma disciplina de tópicos especiais na FATEC Baixada Santista Rubens Lara. É uma disciplina de grade livre, no qual o professor ele determina qual conteúdo ou estado da arte ou tecnologia nova pode ser utilizada.
E depois aí de alguns anos lecionando, ele acabou migrando para a parte de programação funcional. Aí em 2005 ele mudou, né, a tópicos especiais de Designer Patterns do Gang of Four em Java para programação funcional. Eu lembro dele comentando que orientou um aluno da FATEC de São Caetano, e esse aluno acabou trazendo o Haskell, né, como linguagem do TCC, e isso instigou aí o Garcia, não, peraí, vamos entender o que está acontecendo, e aí começou a aplicar lá na FATEC. Nisso ele precisava de um material para poder lecionar, para ajudar os alunos, porque imagina assim, para a gente que está acostumado desde o início da faculdade, ou do curso técnico, ou de estudo pessoal, com um paradigma procedural imperativo permeando aí todos os lugares, ver aquilo foi um choque. É uma forma diferente de pensar, né? A sintaxe e a semântica, elas mudam. Então, eu até gosto de brincar e fazer uma analogia, que é você sair de um idioma que tem de origem latim e ir para um idioma de origem, sei lá, indo-arábico ou de algum dialeto chinês, né? Muda a brincadeira e dá um pau aí na cabeça. E aí, né, o Garcia lançou o primeiro livro de programação funcional, né, pura, com Haskell, e nesse processo ele criou uma apostila com os alunos para poder ajudar e auxiliar aí na aula. E na época eu era aluno da FATEC, né, no segundo curso, estava como monitor da disciplina de tópicos, né, aprendi ali Haskell no começo, e ele teve a ideia de publicar um segundo livro com programação funcional, usando Haskell e o framework Exode, que na época era muito forte. Nisso ele me ofereceu, né, a oportunidade de sintetizar esse livro com ele, e o Patrick também. A gente ficava revezando como monitor. E eu lembro que você também, né, foi o monitor. Eu Foi lembro, um agora tô tempo. lembrando agora, quanto tempo faz? Você foi monitor, acho que 1 ano de Haskell, né? Fui. Eu fiz várias, Lembrei. na verdade, eu fiz várias monitorias da FATEC também, né? Também que nem O eu, né? Garcia me puxava aí, era A muito gente era legal. nômade, o banco de dados, estrutura de dados. E aí o Garcia te puxou. Eu lembro que até antes da prova, quando você fez a primeira vez, nós estávamos em, acho que um barzinho do lado e debatendo sobre composição monádica, né? Sobre bind. Cara, agora veio na memória, né? Dado o tempo aí. E aí naquela época ele chamou, né? Falou, pô, quer escrever um livro do framework? Eu falei, vamos lá, né? Aí ele pediu para a Casa do Código, a Casa do Código autorizou. E aí a gente começou a escrever, né, sobre o livro. Na época, lá no início, tinha um ambiente, né, para ajudar no desenvolvimento, só que esse ambiente aí, por conta, Garcia comenta mais para frente, da comunidade se desmanchou, né, que era a FP Complete. E aí a gente começou a escrever esse livro em 2018, eu lembro, 2018, e ficou pronto em 2019. Então, qual foi o objetivo primário? Tentar deixar o mais friendly, né, o mais amigável possível, dado a complexidade do paradigma funcional e a falta, né, desse conteúdo aí de português e nas universidades e da região daqui. Então, a gente optou em escolher um exemplo clássico, acho que até de outros tipos de paradigma ou projetos, biblioteca, né, até pela Casa do Código, que é um exemplo que o aluno está acostumado desde o início. Então, depois que ele sai de algoritmo, ele vai fazer um projeto de tela, é biblioteca, é livraria, né, é o exemplo É o clássico. training wheels, né? Tem que ter É o training. as rodinhas ali na bicicleta, né? Isso, né? E a gente tentou pensar, não vamos colocar só 2 atrás, vamos colocar 4, né? Até para a gente que já tinha ali um tempo, uns 2, 3 anos debruçados sobre a tecnologia, ainda tinham, pelo menos para mim, lacunas ali de conhecimento. Tanto que na comunidade é dito que quando você entende o conceito de mônada, você perde a capacidade de ensinar para os outros o que é uma, né? Tem esse meme aí. E Eu vou aí, puxar um gancho disso aí porque pode existe até puxar. um certa, o pessoal fica tentando explicar o que é uma mônada. E aí eles falam, a mônada é igual um burrito não, é um burrito, né? Eles falam Uhum. geralmente um burrito. Algo que envolve, né? É, que ele está envolvendo ali o que está acontecendo do processo. Se você for puxar, isso vem da definição do Haskell Curry, o matemático. E antes dele, vem de uma ideia de filosofia sobre as mônadas serem os pensamentos fazem com que as coisas passem a existir,
Ou seja, se ninguém nunca tivesse pensado sobre um avião, o avião não viria a existir. Porque a partir do pensamento ele veio existir no mundo dos pensamentos e através do pensamento ele se concretizou. Realidade, sentido. Então, o pessoal coloca... É o taco, eu lembrei, é o taco. O pessoal fala que a mônada é um taco e isso dá uma tristeza, assim, funda no meu coração. Garcia deve estar assim, tipo. Eu acho que o Garcia ama essa definição, não sei, vamos ver com ele. Gosta aí, Mas Garcia? É um taco, uma mona, é o né? taco, não. Então, beleza. Mas assim, a definição é muito mais profunda do que isso, a ideia é muito mais profunda, só que acaba que a gente não consegue tirar o proveito devido, né? Sim. Então, aproveitando, já que você falou de training wheels, eu sei que o Iezod, a gente já programou muito nele, acabou fazendo alguns projetos aí. Eu sei que o Iezod, ele é aquele framework que é com baterias inclusas, né? Um brinquedo que já vem com todas as funcionalidades que você precisa. Se você fosse fracionar ali a parte de entender o front-end, um pouquinho do back-end, vocês podem comentar para a gente um pouco sobre o que ele traz de estrutura já dentro dele, sem ter que talvez adicionar outras bibliotecas ou outros recursos ali para fazer com que uma aplicação, um CRUD, uma aplicação de microserviço talvez, possa atender uma demanda? Como é que funciona em relação a isso, olha? Então, eu vou falando, Garcia, quiser, interrompe aí e complementa, tá? Ele teve origem com o Mike Neumann, né? Ele que é o criador aí do framework, e ele veio da comunidade Ruby, né? Principalmente do On Rails, do framework. Então, o Yesud ele foi pensado para ser o mais próximo do que o Ruby on Rails era, né? Que foi, ainda, perdão. E eu acho que pouca gente sabe, mas a origem do designer pattern lá, não Gang of Four do MVC, quem criou foi o Ruby, né? Então, antes do Ruby, pelo que eu tinha pesquisado na época, eu fiquei até chocado. O que trouxe o conceito de MVC a primeira vez aí de todas as tecnologias foi o Ruby. E aí ele queria trazer esse padrão de scaffoldização, né, e templatização para levantar um projeto muito rápido e ligar, né, o Model View Controller o mais rápido possível. Então, ele tem essa pegada. E isso gera, eu vou deixar depois o Garcia comentar, uma pegada com a comunidade mais pura de Haskell. Então, a comunidade mais pura, ela não gosta do framework, porque ele não segue a rigidez matemática, né, que o Haskell permite. Só que, em contrapartida, ele permite, como você mesmo já programou, você conseguir levantar aplicações, né, num ambiente, aproveitando aí do sistema de tipos do Haskell, muito rápido, muito fácil com as bibliotecas. Já tem aí biblioteca de banco de dados, né, inclusas, que é o Persistent. Ele já tem todo um sistema de autenticação e de autorização também incluso. Lembra, acho que você até lembra, né? Is authorized lá, bem rígido, bem forte. Ao mesmo tempo, ele consegue ter bibliotecas para lidar com microserviço, API RESTful, também de forma aí com maestria, entre outros, internalização. Então, eu lembro, né, que é bem completo na época que ele saiu, dado os outros frameworks aí que competem diretamente com ele. Apesar de não ser tão difuso, né, tão usado, algumas empresas ainda utilizam ele. Eu não lembro, Garcia, tem um banco na Inglaterra, se eu não me engano, que faz uso, não tem? Não sei se... não lembro o nome. Eu lembro que até uns 2 anos atrás, inclusive o Patrick, né, que não pôde estar aqui, ele tentou, né, ingressar aí nesse banco. Só que agora tem essa briga, né, tem essa rixa da comunidade querer algo que faça uso completo, né, da matemática envolvida ali atrás do Haskell, versus um framework que facilita, né, o deploy, a produção, e consegue trazer pessoas que não têm aquele repertório técnico tão embasado naquele momento a criar aplicações completas aí que atende a base do mercado. Perfeito. Eu sei que além da parte de back-end ali, conseguir rodar migrations, conseguir rotas, criar as rotas, autenticar e controlar as rotas abertas, rotas fechadas. E, claro, também envelopar isso tudo num binário, que eu acho que isso é perfeito para
para Isso quando aí. você está lidando com microserviços, para você poder mandar um container para frente, talvez ali usando um NixOS, eu não sei, se vocês puderem comentar um pouquinho a respeito dessa parte de deploy da aplicação. Como está funcionando hoje no ecossistema do Haskell? Junto do GHC, o Cabal ainda consegue ser um player forte? Como é que está sendo essa atualização em relação à parte de deployment, não só a criação, o controle de pacotes, mas também deployment? Vocês podem comentar um pouco a respeito? Posso só fazer uma agregação? Esqueci no comentário anterior, eu passo a palavra para o Garcia, né, que está mais. E eu esqueci de comentar também da parte de front, né, do Yesod, que é para aplicações de mesmo domínio monolítica, que é os templates de Shakespeare, né, que é uma DSL interna para ele. Mas só para adicionar isso que eu acabei esquecendo. Garcia, passo aí para a tua palavra. O Cabal continua, né? O controle de pacote todo feito pelo Cabal e para fazer deployment, geralmente o pessoal está usando o Nix mesmo, né? Então, o Haskell é bem... Hoje em dia, para programar profissionalmente com Haskell, tem que saber um pouco de Nix, né? Porque, principalmente para gerenciar dependências, às vezes muitas dependências são coisas antigas, então você tem que usar o Nix para tentar voltar a versão e tudo mais. E, bom, até na Cardano, né, o pessoal usa bastante Nix, que faz o Obelisk, por exemplo. O Obelisk ele é pinado em uma versão antiga no Haskell, então às vezes você tem que... algum pacote quebra na restrição, você tem que usar o Nix para voltar o pacote e contornar uma série de coisas, né? Para fazer deploy, com certeza, e também para gerenciar a máquina, enfim, usar, sei lá, Terraform, enfim, Keycloak, toda essa bagunça aí, você usa o Nix bastante para orquestrar tudo, né? Já pegando o gancho você hoje está trabalhando com a parte de programação em Haskell por exterior. Você pode comentar um pouco a respeito como é que é o dia a dia de um programador, se existe abertura para novos programadores chegando na área do Haskell e querendo aí talvez começar uma carreira, não sei se existe um júnior no Haskell, por exemplo. Você pode comentar para a gente um pouco a respeito? Eu acho que existe sim. É que assim, são menos empresas, então o aluno ele não vai querer investir em algo que ele tem menos chance de entrar, mas também se ele entra, é oferta e demanda, né? Então ele vai estar por cima da carne seca, ele sempre vai ter emprego e com bons salários, né? Sobre o dia a dia, bom, acho que é um dia a dia de programador normal. Você programa em Haskell, lidar com o sistema de tipos e você dorme à noite. Então, problemas em produção ali, eles são muitas vezes evitados por questão da tipagem e o controle de tipos interna do Haskell, seria isso? Sim, com certeza. Você tem um controle melhor de erro. Tem uma confiança, acho que você tem uma confiança maior, na verdade. Quando você faz algo no Haskell, você tem. É óbvio, nada é imune de erro, claro, né? O sistema de tipos não impede de entrar em algum fluxo do programa que você não pensou, não controlou, enfim, um estado que você não quer que. Um estado não desejável, né? Às vezes você pode entrar e pronto, o negócio vai crashar lá e tu tem que mexer na produção, mas é mais difícil, assim, né? Você tem o sistema de tipo para exatamente rejeitar mais programas ruins, né? Carlos, quer comentar um pouco a respeito sobre a programação em geral para o dia a dia do programador? Não sei se você já teve algum projeto junto, ou se tem investido em algum freelancer na área. Pode comentar um pouquinho a respeito? Eu basicamente fiquei na parte acadêmica mesmo, né? Tanto a nível técnico e médio, no qual eu tentei levar e estou tentando levar para a ETEC com muita ressalva. O povo rechaça fortemente, por conta do que o Garcia falou também, não só no mercado, é uma mão de obra escassa até para docência. Então, até brinco que a coordenadora na época, acho que você conheceu ela, a Beatriz, lá em Mongaguá, da Adolfo Berezin, ela permitiu, foi legal, só que ela disse, ó, você tem que ter um compromisso de não largar a disciplina, seja o que for, no meio do semestre do ano, porque não tem ninguém para repor, né, para poder lecionar essa parte.
Já na faculdade, na FATEC, eu atualmente leciono Haskell, Programação Funcional, em 3 disciplinas, e até por o Garcia já falou, então o aluno ele faz aquele trade-off. Eu tenho 2 opções: o dinheiro imediato, que tem no mercado, ou uma curva de aprendizagem demorada com uma possível oportunidade de uma vaga boa, né? E eu vejo essa resistência muito neles. Alguns tentam seguir ali, a gente sabe que também tem demandas pessoais, necessidades individuais, né? Não é todo mundo que pode despender um tempo maior para poder alcançar aquilo. E de mercado mesmo, eu recebi uma proposta, já tem 2 anos, e recentemente também, da mesma pessoa, para trabalhar com F Sharp em Portugal. Na verdade, não é só Portugal, adjacência ali, né? Então, a empresa ela tem softwares que são implementados em Europa, França, Espanha, e o que fez com que eu conseguisse essa proposta e até sido aceito, acabei não podendo aceitar a oportunidade, porque acho que eu comentei com você, né? Estou passando aí por uns problemas de pessoais aí, que não vem ao caso, mas pretendo, daqui a uns 2 anos, tudo estabilizado, a minha ideia é ir para o mercado. E o que fez com que eu conseguisse ter essa oportunidade, com certeza, foi o domínio do Haskell, né? Que até você comentou sobre as empresas atuais estarem utilizando cada vez mais, né, esse paradigma. O próprio Nubank, né, aqui no Brasil, ele trabalha com Clojure praticamente na sua totalidade, e é um diferencial do candidato entender as estruturas básicas que o Haskell tem, né? Conceito de tipos de dados algébricos, de Cunningham, de monoide, de funtor, de mônada. E deixa eu ver se tem. É isso. Então, assim, foi o máximo que eu cheguei, né? F Sharp, acho que vocês posso comentar valores aqui? Claro, claro, pode estar tá aberto. Na proposta, Lembrando que a gente está em ela 2025, gente. Dezembro de 2025, 2025, então da pode ser inflação, que e aí mude. depois é verdade. Mas a proposta inicial ela era 4.000 euros, 4.500 euros por um período de experiência, e depois de efetivado, eu acho que poderia chegar até 5.500. E no último contato, né, o André, que é esse meu conhecido que mora na Europa e trabalha nessa empresa, ele falou que a empresa poderia chegar até os 6.500 euros. Eles estão com uma demanda assim, não é só no Haskell, né, o F Sharp. Garcia pode me corrigir, mas o F Sharp ele foi criado também pelo Simon Peyton Jones, né, foi um dos que trabalharam nessa versão. Para quem não conhece, F Sharp é o Functional Sharp, e ele tenta trazer dentro do sistema de tipo, o sistema tipo do Haskell, só que no ambiente C Sharp, né? E aí acabei não podendo, né? Dado esses problemas que eu conversei com você anterior, pessoal, não deu, apesar da vontade ser muito grande, né? Não deu para pegar. Mas acaba também que, por exemplo, outras linguagens de programação, como, por exemplo, Java, eu posso falar um pouquinho que é o meu dia a dia. Puxando um pouco para o Java, eu também consigo, mesmo tendo restrições, limitações da linguagem, eu consigo ter uma estrutura funcional ali. Claro que não com o mesmo poderio do Haskell, por exemplo, a nível de kind, ou talvez lidando ali com o nível de monadas que tem dentro do Haskell, mas ainda assim você vê o quanto a estrutura influencia outras linguagens e influencia até o sotaque na hora de você escrever a programação em outra linguagem. Então, eu acho muito válido. Para mim, no dia a dia não tem jeito, acaba que, dependendo, claro, eu não vou criar eu vou criar a estrutura monádica dentro da estrutura do programa da minha empresa o dia inteiro. Eu acho que provavelmente a maioria dos programadores não vai entender o que eu escrevi. Não achando que eu sou um mega programador, algo do tipo, mas talvez eles não tenham conhecimento, não esteja acessível a entender a lógica por trás da estrutura. Então, se você usa uma promise, por exemplo, uma promise, você tá ali. sim, eu A acho que é talvez a ideia mais acessível, né?
O optional do Java, por exemplo, é O um dos mais optional é uma acessíveis. boa. Mas, por exemplo, estruturas que eu desenhei para a parte de tenancy de dentro do sistema, eu fiz em Haskell primeiro e depois eu traduzi para outra linguagem. Eu falei, eu acho que fica muito mais fácil utilizar o Haskell como um meio de pensar, um meio de fazer um scratch ali, né, um rascunho inicial. Não que a linguagem sirva para isso, não é essa a ideia, mas a questão de utilizar como uma ferramenta para me ajudar a pensar. Então, eu acho isso muito válido e eu acho que o livro só tem a agregar. Novamente eu falo, o livro, o livro é sensacional, gente. Vocês vão ser carregados pela mão ali, através do livro. Façam bem, boa utilização do livro, por favor. Tanto que tem um ponto que você falou, Eric. É uma das literaturas aí bem conhecidas para iniciantes de Haskell. Ele tem o nome, né, atrelado à ideia do que você faz uso dele, que é Learn Your Haskell for a Great Good. Então, independente de qual linguagem de programação que você trabalhe, aprender Haskell, uma tradução seria, ele vai fazer um bem para você, né? Fará bem para você. A tua forma de programar nas linguagens imperativas, ela muda. Gente, tem uma pergunta, tá? Aqui para englobar a parte, principalmente quem quer fazer a migração de uma linguagem para outra, mas vamos lá. Para quem quer migrar de uma linguagem para o Haskell, qual é a maior barreira, entre muitas aspas aqui, né? Maior barreira mental que hoje a pessoa vai enfrentar de dificuldade para aprender o Haskell? Uso e entendimento de recursão. Recursão, sem É. pensar. A falta do pensamento recursivo, desde lá do ensino fundamental, é a base. E lembrando só, eu quero adicionar um tópico aí, porque lembrando que o Haskell ele trabalha com recursão de cauda, né? O que seria isso? Seria você conseguir trabalhar com cada item de dentro de uma lista de forma a você validar aquele item no momento da execução. Tem como fazer uma pré-visualização, digamos, tem que como renderizar isso, mas o Haskell ele deixa essa estrutura muito simples de ser implementada, pelo que eu lembro, tá? Eu posso estar errado aqui, vocês podem me corrigir. Faz muito tempo que eu não. A recursão de cauda já é uma otimização, né? A recursão convencional, dependendo de como você executa, que é o problema. Se fosse recursão de cauda, o GHC traduz para um for, né? Ele trabalha muito bem. Se a recursão for de cauda, ela é otimizada, é ótimo. O problema é quando não é de cauda. Aí E é lazy também. Tem a Acontece. questão que é. Essa questão é muito bonita do Haskell, que também é lazy. Você não para tem um que. iniciante também, a parte laziness é complicada, porque as linguagens não são lazy. Então, a avaliação preguiçosa também é outra coisa. Basicamente, a recursão principal, a avaliação preguiçosa é complicado também para o iniciante. Provavelmente, uma terceira coisa é fazer as coisas sem mutar o estado, né? Tipos puros. As funções puras são também. Sim. Essa eu posso falar como aluno. Nossa, como foi difícil implementar sem imaginar que está atribuindo valor e mudando o estado. Dói, viu? Muitas vezes a gente acaba, dentro da programação convencional, a gente muta o estado de uma variável, seta um valor dentro de um objeto que está ali em memória e isso pode causar possíveis estados indesejados na aplicação. O Haskell acaba forçando você a não passar, você não consegue. Claro, tem como você, entre aspas, roubar ali para conseguir enganar a linguagem, mas o trabalho que você tem para fazer isso é muito pior do que programar. O que você tem que, então ele acaba te forçando a tentar fazer o certo, digamos assim. Eu sei que é meio forte você falar isso, eu fazer esse tipo de afirmação, mas ele te força um pouco a programar da forma correta, a princípio, né? Eu acho que essa dificuldade de lidar com estados fora da parte também pura da linguagem também é algo que é bem difícil para quem está vindo, transicionando de outras linguagens. E tem também a parte matemática. Então, a falta eu acho que seria o quarto, né, Garcia, aí, que engloba os três primeiros. Então, a falta de matemática básica
do indivíduo aqui, né, no Brasil. E não digo nem de ensino médio, fundamental, eu acho que é um fator aí de barreira, né, Mas para entrar. uma pergunta, no sentido seria no sentido lógico, no sentido de entendimento de estruturas, por exemplo, tipagens, grupos, semigrupos, famílias, vocês podem comentar um pouco a respeito Acho do, que em do ambos. que ambos? Tem um pessoal que não entende, por exemplo, grupos numéricos. Então, piano numbers, se você falar sobre piano numbers, ele já não tem um conhecimento básico, então você já não tem você não consegue, por exemplo, falar sobre sequenciamento. Então isso já gera uma certa dificuldade. Eu estou falando É, do exemplo mais básico possível. os próprios tipos de dados algébricos do Haskell, né, se comportarem como uma equação de primeiro grau, eu já percebo às vezes que gera uma dificuldade. Assim, Esse ponto eu acho que é um dos mais interessantes, até mesmo para quem trabalha com otimização de algoritmo, e você pensar que o que você escreve de código é uma expressão algébrica e independente da linguagem que você queira definir ele. Ele é uma estrutura em si. Eu acho que a gente passou muito tempo conversando a respeito disso. Eu acho que vocês devem comentar a respeito, porque é uma coisa que eu digo que é quase uma piragem, assim, é uma coisa de maluco que eu acho sensacional e é um tema que sempre, desde que eu percebi, foi o Garcia que trouxe essa abstração e fez essa tradução entre álgebra e programação. Você pode comentar um pouco a respeito, Garcia, do que, por exemplo, em aula você conseguiu elaborar e quais foram os principais desafios ali dos alunos, até mesmo um desafio para você conseguir explicar, porque eu acho que a didática do professor é algo que muitas vezes faz motivar o aluno buscar mais e conseguir trazer mais um conhecimento para si, né? Traduzir aquilo para o seu próprio, digamos, ao seu próprio entendimento do mundo ou do que ele está tentando aprender. Comenta para a gente um pouquinho sobre essa parte de álgebra e essa tradução para linguagens funcionais, para linguagem funcional, tanto o Haskell como a representação, como também em outras linguagens. Você consegue comentar para a gente? O problema são as leis, né? Se você tem... Porque você pode tratar o type class ali, sei lá, monoide, semigrupo, como só um type class e é isso. Mas é óbvio que você pode introduzir problemas quando você faz programas mais complexos, mas o problema é explicar as leis, né? Então, a lei do elemento neutro, da associatividade, fica um pouco abstrato. Ele pode até entender o porquê, né, para já generalizar o tipo, transformar um fold, né, num concat, sei lá, entendeu? Um fold numa soma. Aí você consegue mostrar o porquê, né? Porque aí você precisa ter o elemento neutro, porque, por exemplo, quando você faz um fold, você precisa de um valor inicial, né? Como você roda um for, você precisa, sei lá, setar a variável da soma como zero. Aí quando você faz um fold, você coloca, você vai fazer a soma lá, você seta o valor inicial como zero também. Então você vai explicar a monóide, você fala, ó, como você precisa desse zero aqui, você precisa de um elemento neutro, para não estragar a soma, por exemplo. Então, se você traz para exemplos mais de programação, eles entendem, mas tipo, a associatividade é mais complicado o pessoal entender o uso dela, porque coisas não associativas são complicadas, né? Então, às vezes tu nem consegue fazer um exemplo que não seja associativo, que não seja complexo, tirando a subtração e a divisão, sei lá. Então, eu acho que explicar as regras que é mais desafiador assim. A estrutura em si eles conseguem entender, eu acho. Mas as regras que é o pulo do gato aí. Por que precisa ter a regra, entendeu? Então, às vezes falam quer por quê, entendeu? Assim como em Funtor, em Monad, todas as estruturas têm que ter regras e tal, então é mais complicado você explicar isso. É até uma base aí, dando um passo talvez atrás, para
quem ainda não teve exposição ao tema, falando um pouquinho sobre elemento neutro. Então, digamos assim, se você tem a soma dos números, você consegue falar que sempre zero com alguma coisa vai dar alguma coisa. E todos os outros elementos vão ter ações, né, entre eles que vão gerar outros números que estão dentro da mesma categoria. Então, se você está trabalhando com todos os números naturais, você tem que gerar números naturais a partir de somas e operações, né, de soma com os números naturais. Só um exemplo simples, talvez, para você que está aí ainda na época do ensino médio, ou talvez no primeiro ano da faculdade você ainda não teve exposição a cálculo, não teve exposição a álgebra linear e deve estar um pouco perdido até no tema. Mas o legal disso é que a base que você tem antes, que você acaba construindo, de toda abstração, acaba sendo a próxima etapa para o próximo nível. É um prédio. É o prédio do conhecimento que cada nível que você coloca, ele vai ser o embasamento para a próxima etapa e você acaba abstraindo mais e mais até chegar aí, talvez, eu não sei o limite, não sei o teto do Haskell, mas talvez kind, talvez type families, eu não sei. Eu parei aí, esse foi o meu teto. Tipos dependentes, talvez, devo ter olhado alguma coisa. John, tem alguma outra pergunta aí que você queira puxar aí com o pessoal? Pessoal, eu consegui entender que o conceito de vocês a respeito do Haskell, o poder da linguagem, achei assim bem bacana a forma que vocês explicaram e trouxeram isso pra gente. Mas eu gostaria, assim, hoje pensando naquele cara que é iniciante, que está começando agora, e ele escuta falar muito Java, JavaScript, Python. Eu queria saber, para a gente poder dar uma visão para essa galera, onde que o Haskell é mais utilizado, em qual ambiente, seria no ambiente web, seria em qual localidade de ambiente corporativo. Vocês podem explicar um pouquinho para a gente, por favor? Hoje em dia, mais está na parte de blockchain, né? Tem algumas criptos, né, que dependem bastante, por exemplo, que tem contrato inteligente que usa Haskell ou dialetos, né, do Haskell, por exemplo. A mais famosa é a Ada, Cardano, que a linguagem de contrato inteligente é o Plutus, que é um dialeto do Haskell. Tem uma nova também que é a Canton, que é baseado na linguagem de contrato chamada Deml, e esse Deml também é um dialeto do Haskell, né? Então, há outras também, tem uma chamada Cadena, só que a linguagem de contrato inteligente dela, ela parece Lisp, só que a linguagem foi feita, essa linguagem que parece Lisp foi feita em Haskell. Com certeza, se uma coisa onde o Haskell voa, é fazer outras linguagens de programação, fazer uma DSL, um interpretador, um compilador. O Haskell ele tem uma vantagem clara aí, né? Então ele é uma boa linguagem se você quiser fazer outras linguagens, tá? Então eu acho que para mim talvez seja o estado da arte, porque você tem muita ferramenta matemática, muito poder você consegue fazer testes mais avançados, né, por causa do sistema de tipos, e é algo mais parecido com a parte teórica, né, notem, e para fazer, obviamente, na academia, né, então Haskell é uma academia, se for para o mercado fazer DSL, linguagem de programação, né, por exemplo, interpretador e compilador, o pessoal está usando na blockchain. A parte web por exemplo, um pouco menos. A gente tem algumas coisas, algumas frameworks hoje em dia web, né? Basicamente você pode fazer tudo com Haskell, mas eu acho que o maior impacto mesmo é se você quiser fazer algo mais nessa linha de DSL. Aí a linguagem é fantástica. Ela é para isso, parece que ela foi feita para isso, né? Sabe? Assim como uma outra linguagem, sei lá, o Python tá para IA, né? Assim como o Haskell tá para DSL, né? E antes da minha próxima pergunta, pessoal, já vem te pedir aqui, tá bom? Se tu tá até agora nesse episódio, já deixa teu like, deixa teu comentário aqui se tiver qualquer tipo de dúvida, tá bom? Na descrição nós vamos deixar aqui os livros dos meninos, tá bom? Para que você possa efetuar a sua compra. É muito importante porque vai ajudar muito eles, tá? Então, lembrando, tá? Pega esse episódio, compartilha com o seu amiguinho, compartilha com todo mundo, porque vai ajudar a gente bastante. Aí, seguindo, pessoal, né? Sabendo hoje da dificuldade
que temos com poucas vagas a respeito de Haskell e algumas universidades ou escolas não ensinam. Óbvio, nós temos o livro de vocês aqui embaixo, que eu já mencionei. Eu queria saber como que uma pessoa hoje, o que ela precisa fazer para aprender Haskell, né? Eu sei que vocês já comentaram da matemática e tudo mais. Se vocês puderem dar um overview geral aqui, principalmente, igual eu falei, para essa galera que está iniciando, porque é muito importante. Se vocês puderem explicar aí para a gente, tá? E você que está em casa também, antes de continuar a explicação aqui. Você que está em casa, se você tem qualquer tipo de dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai fazer o possível para te responder. Cara, eu vou falar como um aluno, né? Falei da base matemática, o Eric lembra. Eu acho que foi vítima do sistema também, então quando eu ingressei na FATEC, a gente tem essa mania de culpar os outros, né? Mas a culpa é minha também, de não ter levado a sério o estudo de ensino médio, do fundamental na base matemática. E o que eu recomendaria aí é focar nessa base ensino médio fundamental, não só para o Haskell, mas para qualquer coisa que você fará na sua vida. Eu precisei, né? O Haskell ele acabou me obrigando a reestudar esses tópicos do fundamental e do médio de matemática para ter o domínio das coisas mais avançadas que ele traz. E, assim, na minha visão, com relação ao Haskell, é isso. Eu acho que você pode ingressar, você pode iniciar direto na linguagem, como aconteceu comigo, você vai ter dificuldades. E para entender, é o que o Garcia disse, você pode usar um type class, você pode usar uma monoide, e o uso lá da monoide como um type class não te obriga a usar as leis, né? Nem de associatividade, nem de elemento neutro. Então, o cara ele entende que aquilo classifica, agrupa um tipo para um determinado comportamento, só que ele não entende a parte da matemática que faria com que um programa que utilizasse essa estrutura que ele está usando evitasse esses runtime errors, né, no tipo. Então, é isso. Base matemática, hoje eu vejo, sério mesmo, fundamental e médio, porque se ele tiver isso bem consolidado, toda a carreira dele, não só para o Haskell, vai ficar na parte de programação mais fácil. Pessoal, mais uma dúvida aqui, tá? A gente falou aqui sobre o Haskell e tudo mais, e no decorrer do episódio a gente falou sobre o Exode. Então eu queria tirar uma dúvida com vocês, tá? Hoje, qual que é vamos dizer, a barreira de dificuldade ou a diferença do que a gente usaria ao invés de usar o Exode, a gente usaria outro framework ou vice-versa? Vocês podem explicar um pouquinho para a gente o conceito do Exode, o para que ele foi criado e se ele consegue diminuir um pouquinho a complexidade também do uso do Haskell? Então, aí, vamos lá, né? O que eu vou falar vai surtir como uma contradição, porque aquilo que eu disse no começo do vídeo, qual foi o propósito do Exode? Facilitar o desenvolvimento de aplicações com Haskell. O problema é que quando você facilita, você acaba negligenciando o fundamento teórico lá mais rígido do Haskell. Então, o framework ele acaba não exigindo isso. Então, o diferencial dele eu quero aprender Haskell, eu quero criar uma aplicação web simples, pequena, de pequeno porte, quero só entender a linguagem, ver a capacidade do que o Haskell pode trazer, né, para um desenvolvimento de aplicação web. Ele é muito bom, ele é excelente, né? Agora, se você precisa de algo a nível de tipos, né, garantia de tipos rígida e toda a parte de prova, ele não seria, né, tão adequado para isso. Aí o Garcia ele até pode falar mais sobre, porque lá onde ele trabalha, né, com o Obelisk, tem o Reflex, né, para front, que, se eu não estou falando besteira, Garcia me corrige, usa um sistema de tipos dependentes, né, para a parte de rota, se eu não estou falando besteira. Então, esse tipo mais avançado de Haskell para trabalhar em sistemas de informação ou blockchain, o Exode ele não tem essa capacidade. É entender que o framework ele foi montado com uma estrutura pensando num público-alvo. Então, pelo que eu entendi, que o Neumann ele quis puxar para o mercado e ele colocou ali o máximo dos ingredientes do Ruby on Rails.
Então, para fazer com que o rubista consiga facilmente cair pro lado do Haskell. Então, é meio complicado, porque ele acaba não agradando nem o público principal, que são os programadores de Haskell, e desagrada o NM ou NN? Eu esqueci agora. Ele também desagrada a comunidade de Rails em geral, porque ele tenta levar o pessoal de um lado para o outro, digamos assim. Eu não sei se a minha interpretação tá certa, mas eu olhando dessa forma limitada, eu vejo que acaba nem agradando nem um público nem o outro, mas eu vejo que é um passo, eu falo um pouco para mim também, como eu já fui aluno e também já fui monitor da matéria, eu acho que é o primeiro passo que você acaba sendo sugado para uma aventura e não tem jeito. Acaba mudando a sua forma de pensar e a sua forma de escrever E código. é uma porta de entrada. Às vezes a pessoa não tem essa base matemática forte e, não, eu quero fazer um projeto pequeno, como eu falei, um projeto de menor calibre ou para estudo. Ele traz essa facilidade para quem veio, né, como foi a pergunta aí, de outras linguagens, de estar iniciando aí na programação, ele traz essa facilidade, né, do Ruby on Rails. E eu esqueci de comentar uma coisa. Tu me deu aula. Eu lembrei agora, os dois aqui me deram aula. O Eric me deu aula na ETEC e o Garcia me deu aula na... Mano, que bizarro, velho. O Patrick também foi meu aluno. Você me deu aula de programação Web 1. Cara, eu lembro até hoje da tua apostila de JavaScript. Lembrei agora. Eu devia ter Cara, eu nem comentado. tenho mais, se tiver Quando me colocar manda. isso aí no corte. Eu lembro. Cara, a última vez que eu fiz foi a engraçado. conta aí, eu acho que em curso de São Paulo que eu dei também, eu acho que deve ter dado talvez uns 2.000 alunos, cara. Eu não sei, por volta disso. Cara, Porque eu dei- 2014, 2013. Não, eu tenho uns 2.000 alunos aí na minha lista. Porque eu Qual dei que é treinamento o em São Paulo nome? também. Cara, o Eric e o Garcia me deram aula, né? O Garcia me lecionou primeiro, depois eu fui para a ETEC porque eu não entrei nesse detalhe, né, para não ficar muito prolongado, mas eu não levava tão a sério a faculdade. Eu repeti, devia ter colocado isso, né? Eu repeti, eu acho que umas 13 disciplinas mais ou menos. Vai ficar muito. Ah, não, Aí fica depois que zoado. eu tomei o Aí choque de queima o seu livro. realidade, ficou em estoque, porque eu acabo dando palestra disso. Então os coordenadores ali da FATEC, da ETEC, eles pedem, né, para que eu ajude aí fala até coach, né? Mas não gosto muito dessa palavra, eu não gosto muito de coach. Mas ajudar o povo aí. Aí eu lembrei, pô, o Eric me deu aula, cara. O Eric me deu aula. O Garcia, né, obviamente. Pessoal, o bate-papo com vocês foi muito proveitoso, foi muito bacana, foi legal aprender diretamente com vocês. Estou muito feliz pela participação de vocês. Quero agradecer aqui a disponibilidade de vocês de ter pego aqui um sábado à tarde para poder gravar com a gente esse conteúdo. Agradeço de verdade mesmo. E agora, pessoal, não se esqueçam, deixem o like, deixem os comentários aqui abaixo. Novamente, vai estar o link dos livros, tá? Dos nossos colegas. E não esqueçam também, comentem aqui se você tiver qualquer tipo de dúvida, vamos ter o maior prazer de te responder. Caso você queira fazer uma conexão com os nossos colegas, aqui embaixo vai estar as redes sociais deles. Tudo bem? No mais é isso. Eu agradeço de coração a participação de todos vocês, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo também. Se você está em qualquer plataforma de música, seja Spotify, Apple, enfim, deixa aquele like maroto para nós. E é isso, pessoal. Te agradeço demais a tua companhia mais uma vez. E tchau! É isso aí, pessoal. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau.